Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço o comparecimento da doutora Jurema, do doutor Pedro. Eu queria começar minha fala com uma frase que ficou marcada para a história, que diz que ainda há juízes em Berlim. Eu trago essa frase para traçar um paralelo. Ainda existem políticos que acreditam na ciência. Ainda existem políticos que acreditam que o investimento na educação é o melhor instrumento para a redução da desigualdade. Ainda existem políticos que acreditam que nós podemos sim construir um Brasil melhor, mais justo, fraterno e igualitário. Eu não tenho procuração dos meus colegas senadores, mas eu faço em meu nome. Eu queria pedir perdão a todos os professores, a toda a academia, a todos os cientistas, diante dos ataques que nós estamos sofrendo constantemente. Nós temos um presidente da República que queria cortar verbas dos cursos de sociologia, antropologia, filosofia, com o pretexto de que esses cursos não dariam retorno para a população. Ora, a minha formação é no direito, mas eu não seria nada se eu não tivesse feito leituras que passam por Locke, Rousseau, Maquiavel, Thomas Hobbes, Michel Foucault, os pensamentos, todos os filósofos. Então, eu fico triste quando você vê um governo federal que incentiva filmar o que o professor está falando em sala de aula e mandar. Eu queria que os professores filmassem as condições que eles têm nas aulas, escolas sucateadas, um piso salarial de um pouco mais de R$2.000, corte na educação, corte na ciência e na tecnologia. Ainda há políticos que acreditam na educação e na ciência. E eu peço esse perdão porque eu não consigo, não acho razoável, eu não acho crível, aceitável que em pleno século XXI nós estamos discutindo se a Terra é redonda ou plana. Em pleno século XXI nós estamos repudiando a vacina e difundindo uma cultura de utilização de uma medicação sem nenhuma comprovação científica. Em pleno século XXI, nós estamos presenciando um chefe do Estado brasileiro propagando, participando de aglomeração, sendo contra o distanciamento social, sendo contra a utilização de máscaras e incentivando o uso dessas medicações que a ciência não comprovou. Ciência se faz com pesquisa, com estudo, com publicação em revista. E aqui eu quero parabenizar todos os cientistas, todos os professores. Eu tenho muito orgulho das universidades públicas do Brasil, dos institutos federais, e eu faço aqui o meu agradecimento. Doutor Pedro, o senhor falou brevemente sobre a falsa sensação de segurança que os medicamentos do kit Covid conferem às pessoas que utilizam. O senhor poderia detalhar um pouco melhor as consequências da promoção e disseminação desses remédios sem eficácia? Há dados sobre como isso impactou a adesão às medidas de isolamento social e de higiene? Muito obrigado, senhor senador. Na verdade, nós não temos dados diretos sobre isso, nós temos uma série de evidências indiretas, como as que eu apresentei aqui. Desde o começo, nós da ciência temos dito que muito mais do que o possível efeito colateral de uma dose exagerada de hidroxicloroquina ou danos ao fígado da ivermectina, muito mais grave do que isso é a falsa sensação de segurança. Inúmeras vezes nós recebemos no WhatsApp, em todos os grupos que todos nós participamos, certamente o senhor senador também, as pessoas perguntando, mas se tem remédio que cura, por que eu vou precisar ficar em casa? Então, assim, essa quantificação ela é feita na análise que eu apresento, como parte das 400 mil mortes a mais do que nós teríamos, do que nós deveríamos ter. Mas, especificamente, quantas dessas 400 mil mortes em excesso são causadas pela disseminação do tratamento precoce, e infelizmente a gente não tem essa resposta nesse momento. Doutor Pedro, além de retardar a compra de vacinas, o que pelos seus cálculos levaram a quase 100 mil mortes, o presidente Bolsonaro tem incutido um temor irracional com relação às vacinas. Afirma que as vacinas são arriscadas, que transformam as pessoas em jacarés, enfim. Temos visto uma disseminação pavorosa de mentiras sobre vacinas. Qual pode ser o impacto dessa campanha de desinformação contra as vacinas e contra algumas vacinas específicas? É possível calcular quantas mortes adicionais foram causadas por essas narrativas falsas e cruéis? Olha, senador, deixa eu ser bastante específico na resposta.
A estimativa que nós temos é que se nós estivéssemos na média mundial, 400 mil mortes teriam sido evitadas. Essas 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas por diversas ações. A doutora Jurema mostra que só entre março e março, 120 mil poderiam ter sido evitadas pela adoção de medidas não farmacológicas. O estudo que eu apresentei mostra que 95.500 poderiam ter sido salvas ou evitadas pela compra antecipada das vacinas. Entre as restantes, tem uma série de outros fatores, inclusive a disseminação de que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré ou botar em dúvida a eficácia das vacinas. Aliás, esse é um tema importante. A liderança nacional, tão bem trazida aqui pelo sanitarista Dr. Cláudio, da Fiocruz, ela leva em consideração esses fatores. A liderança nacional tem um papel na mensagem de comunicação, em todas as mensagens. No momento que a liderança nacional traz uma mensagem anti-ciência, infelizmente isso acaba afetando todas as pessoas, mas não tem como quantificar cada ação em específico. O grosso, o conjunto das ações resultou em 400 mil mortes a mais do que seria esperado. Perfeito. Doutora Jurema, a senhora destacou a forma desigual como a pandemia impactou os brasileiros. Eu gostaria de pedir para que a senhora destacasse especialmente como a pandemia afetou de forma mais intensa e gravosa a população negra. Aproveito para perguntar também se o Grupo Alerta identificou qualquer política pública desenvolvida pelo governo federal para endereçar a desigualdade racial. Aliás, eu queria manifestar aqui meu absoluto repúdio à censura sofrida pelo Dr. Pedro com relação aos dados sobre a desigualdade racial nos impactos da Covid. Obrigada, senador Contarato. Como o senhor também acredita, eu acredito na ciência e na educação, as organizações do Alerta acreditam na ciência e na educação e acreditam na potência da sociedade civil que, mobilizada, vai junto com aqueles setores que de fato defendem a vida, possam agir de forma consistente para alterar esse quadro. Eu digo isso quando o senhor fala, que ainda há senadores ainda há senadores com quem a gente pode contar, é exatamente por isso que a gente está aqui. É porque há senadores com quem a gente pode contar para tomar as medidas urgentes e necessárias para alterar esse curso de coisa. O senhor pergunta sobre as iniquidades, sobre as injustiças, sobre o impacto dessas desigualdades, das desigualdades raciais em particular, sobre a saúde. Sim. A população negra, a população indígena, por exemplo, são os grupos populacionais que tiveram menor acesso ao teste. E para exemplificar, por que a gente estou citando o teste, senador? Porque o teste significa identificar a pessoa infectada, significa oferecer à pessoa infectada as condições de isolamento, oferecer para os contactantes dessas pessoas as condições também de testagem, identificação e isolamento para poder evitar a progressão descontrolada da pandemia. O que os dados têm mostrado, senador, é que essa população não teve acesso a isso. Os dados estão mostrando, senador, outros dados estão mostrando, por exemplo, que no primeiro ano da pandemia, nosso estudo não foi capaz de detectar isso, porque no primeiro ano da pandemia, a população quilombola, por exemplo, não era contada como quilombolas. Não é? As organizações quilombolas precisaram judicializar a questão para reivindicar, inclusive, que fossem contadas pelas suas condições de vida especiais, diferentes da maioria. Senador, o senhor pergunta se nós identificamos alguma política que desse conta da igualdade racial. Senador, o Brasil enxerga como essas políticas têm sendo veemente atacadas, particularmente, mas não apenas, por gestores dedicados ao tema, não é? Que têm a obrigação, o dever do seu cargo, do cargo que está investido, do investimento que a sociedade faz para oferecer condições para os gestores darem conta da sua responsabilidade. A gente está vendo que são as pessoas que estão nessa posição, naquela cadeira, que mais atacam as políticas. O Brasil tem Estatuto da Igualdade Racial, o Brasil tem as leis que dizem que racismo é crime, o Brasil tem a Constituição Federal, e o senhor, senador, sabe melhor do que eu, pela sua formação em Direito, o Brasil tem uma Constituição que diz que todas e todos temos direitos. A população negra, a população
população indígena, as pessoas de baixa escolaridade, as pessoas de baixa renda, têm direitos, senador, e essas pessoas, o estudo ajuda a demonstrar, foram negligenciadas, não receberam, não tiveram acesso a tudo aquilo que necessitava, apesar de haver as políticas, apesar de haver as determinações constitucionais e legais, apesar de haver a Declaração Universal de Direitos Humanos, apesar de haver todo o arcabouço que define as obrigações. Ainda assim, essas obrigações não foram realizadas. Estamos aqui, por isso que estamos aqui na CPI, senador, para que esse momento aqui da CPI, essa ação da CPI, essa ação fundamental da CPI, nos ajude a corrigir essa trajetória nefasta. Perfeitamente, eu concordo em gênero, número e grau. Não adianta no Brasil, no artigo 3º, inciso 4, ter como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação, sendo que, e aqui eu dou um testemunho como delegado de polícia, por 27 anos eu fui utilizado para agir de forma contundente contra pobres, negros e semi-analfabetos. Quando os crimes que maior prejuízo, quem pratica, são crimes praticados por políticos. Porque quando um político desvia verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas. Quando um político desvia verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. E eu sonho também, assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também sonho. Eu sonho um dia em que nós teremos aqui, no Senado, na Câmara, uma representatividade maior das mulheres, dos negros, dos índios, dos quilombolas, das pessoas com deficiência, da população LGBTQIA+. Mas pode ter certeza que nós estamos aqui lutando com coragem, com determinação para reduzir essa desigualdade, para que nós tenhamos efetivamente um Brasil mais igualitário, mais justo, fraterno. Eu queria perguntar ao doutor Pedro, com a aquiescência do meu querido presidente, que nós temos visto estados com ritmo de vacinação bastante diferente. Enquanto alguns avançam, outros não estão tanto quanto atrasados. A que o senhor atribui essa variação? Há alguma política por parte do governo federal para reduzir isso e acelerar essa vacinação de forma geral? Senhor senador, na verdade, essas disparidades na vacinação entre os estados são bastante preocupantes. Eu venho de um estado que é o estado que já faz muito tempo vem liderando a corrida das vacinas no Brasil, mas vejo que outros estados estão tendo mais dificuldades. Mas eu gostaria de destacar que o governo federal tem pelo menos 2 políticas que precisam ser implementadas imediatamente. A disseminação ampla da ideia de que a segunda dose não é dose de reforço. Tem muita gente entendendo que a segunda dose não é necessária como se fosse uma dose de reforço, e não é. No caso da Covid-19, a segunda dose faz parte do tratamento de uma vacinação completa. E a segunda coisa é desestimular essas narrativas que tentam comparar as vacinas. Todas as vacinas no nível individual possuem absolutamente eficácia individualmente altíssima, e o mais importante é nós termos mais gente vacinada o mais rápido possível. Então eu peço para todos aqueles que assistem a CPI, que vão assistir depois, hoje é o top trend do Twitter no Brasil, que as pessoas não façam essa escolha de vacinas. Não digo isso da boca para fora. Todas as pessoas da minha família que tiveram que se vacinar, os que vieram falar comigo sobre isso, eu disse, tomem a primeira vacina disponível, que a primeira vacina disponível é a melhor, desde que aprovada pela Anvisa, é claro. Obrigado, doutor Pedro. Eu quero aqui fazer mais um desabafo, me perdoe, mas eu não consigo entender, porque eu tenho 2 missões na minha vida, que é ser servidor público e ser professor. E eu não consigo entender quando você tem nas escolas públicas de ensino fundamental, 92% dessas escolas no Brasil não tem laboratório de ciência, 73% não contam com biblioteca, 73% não tem acessibilidade, 63% dessas escolas, dos nossos filhos, dos nossos jovens, não contam com quadra esportiva. E o governo federal, no orçamento, salvo em 2019, ele cortou do Ministério da Educação e da Ciência e Tecnologia 16%. Agora, cortou 18%. E, em plena pandemia, cortou do Ministério da Saúde 21,8% de áreas tão sensíveis que nós estamos passando. Eu queria saber, doutor Pedro, doutora Jurema, desculpa, vimos ao longo do último ano que o governo federal não desenvolveu qualquer política pública ou planejamento para direcionar as medidas restritivas 15 segundos. nacional.
se escorava na absoluta falsa narrativa de que o Supremo havia proibido o governo federal de tomar qualquer medida. Isso foi desmentido por nota do Supremo Tribunal Federal. O que tivemos foram estados e municípios delimitando as áreas de maior contaminação, risco ou esgotamento da rede hospitalar. No entendimento dos senhores, seria papel do governo federal fazer esse mapeamento e delimitação das restrições específicas para cada região? Quais as desvantagens da descentralização desse esforço? Na verdade, o termo correto não é descentralização. O que aconteceu foi que o Ministério da Saúde e o governo federal lavaram as mãos e não exerceram seu papel constitucional de liderar a saúde pública brasileira. Toda a história da saúde pública brasileira foi sob liderança do Ministério da Saúde. Todas as grandes campanhas de vacinação, o Brasil é referência mundial em vacinação, o Brasil é referência mundial no tratamento do HIV, o Brasil é referência mundial em várias áreas da saúde pública. Todas essas políticas foram sob liderança do Ministério da Saúde. No momento que o Ministério da Saúde abriu mão de liderar as políticas de enfrentamento da Covid-19, o Ministério da Saúde, obviamente, causou uma série de danos à saúde da população brasileira e, repito, não só à saúde, também à economia brasileira, porque a falta de controle da pandemia traz repercussões gravíssimas para a economia do país. Perfeitamente. Isso está reforçando que houve uma violação ao artigo 6º da Constituição Federal, que diz que a saúde pública é direito de todos, mas é dever do Estado. E isso tem que ser dito várias vezes. Platão falava que sabedoria está na repetição. A repetição que tem que ser dito é que o Estado brasileiro é que é pessoa jurídica de direito público externo que tem competência e legitimidade para celebrar contratos para a aquisição de insumos e vacinas, e deliberadamente não fez isso, quer seja por ação ou por omissão. Daí a responsabilidade criminal, civil e administrativa por ato de improbidade, que eu espero que essa comissão, com bastante hombridade, seriedade, imparcialidade, vai concluir. Eu só quero tomar mais a oportunidade para fazer mais uma pergunta. Especificamente, desde o começo desse ano, o presidente Bolsonaro tem viajado pelo Brasil em campanha eleitoral antecipada, fazendo aglomerações, desrespeitando todas as regras de isolamento e higiene. Muitas dessas cidades visitadas são, inclusive, cidades pequenas e médias, com capacidade reduzida para lidar com o aumento de casos do Covid-19. Queria pedir uma avaliação de vocês, do Dr. Pedro, da doutora Jurema, sobre os impactos negativos da conduta do presidente da República quando ele assim se porta. Obrigado, senador Fabiano. Vou passar para a doutora Jurema e, em seguida, para o doutor Pedro. Vou pedir a compreensão dos nossos expoentes e também do senador Fabiano. Nós temos sido, aqui no exercício da presidência, o mais tolerante possível com o tempo. Acrescentei ao tempo do senador Fabiano. Eu vou pedir 1 minuto, se for possível, para a doutora Jurema. Em seguida, passarei também para o doutor Pedro e, em seguida, eu peço só para o senador Fabiano concluir, por gentileza. Doutora Jurema. Obrigada, senador Randolfo, senador Fabiano. Vou ser bastante breve. A sua pergunta é sobre o papel e sobre o exemplo, né? É papel é responsabilidade federal coordenar as ações em parcerias com os entes federados. Não era papel nenhuma decisão judicial, o que quer que seja, disse o contrário, porque é assim que está dito na Constituição, na legislação, que faz o sistema de saúde, etc., etc., o senhor sabe melhor do que eu. É papel coordenar e agir. E o senhor pergunta também o papel da liderança e do exemplo. Nosso estudo, senador, observando o primeiro ano, diz que as medidas não farmacológicas, se bem utilizadas, se utilizadas com intensidade, elas preveniriam mortes, pela redução da transmissão. Então, toda situação que se produz aglomeração, senador, eu acho que traz a todas e todos nós angústia, traz uma tristeza profunda, porque a gente sabe o que vai acontecer em algumas semanas depois daquilo. Nas cidades pequenas, a situação é extremamente dramática, porque não há recursos disponíveis para dar conta do que vai vir. É exatamente isso, senador. A liderança precisa se colocar em favor da vida. E esse é o apelo que a gente faz
a todo mundo. É preciso que a liderança se coloque em favor da vida, coordene as ações federais e garanta que as medidas à disposição, cientificamente comprovadas, sejam disponibilizadas para toda a população, para que a gente saia disso o mais rápido possível. Na verdade, eu peço desculpa, senhor senador, tive que fazer um pit stop bem rápido para ir no banheiro, mas, pelo que eu entendi, a pergunta é sobre a necessidade de um pacto. Ah, isso. Não, na verdade, assim, eu já comentei sobre isso anteriormente, senador. Eu não tenho dúvida nenhuma da responsabilidade da liderança maior do país pela crise sanitária que estamos vivendo. Seria inevitável o coronavírus chegar no Brasil e, pela extensão territorial do Brasil, seria inevitável que tivéssemos, inclusive, milhares de óbitos. Agora, minimizar a importância da pandemia, desestimular a vacinação, desestimular o distanciamento social, promover tratamentos ineficazes, todas essas ações que são muito personalizadas no líder maior do país, elas atrapalharam e muito a criação de uma força-tarefa unificada para o enfrentamento do vírus. Então, quando alguns senadores, inclusive, dizem aqui que o nosso único inimigo é o vírus, na verdade, o nosso único inimigo deveria ser o vírus, mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem que enfrentar também aqueles que jogam no mesmo time do vírus. E esses, infelizmente, têm atrapalhado muito as políticas nacionais de enfrentamento da pandemia. Obrigado, doutor Pedro. Senador Fabiano, muitíssimo obrigado. Deixa eu só concluir aqui. Pois não, senador. Obrigado pela paciência. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o trabalho, a coragem, a forma destemida do doutor Pedro, da doutora Jurema, dizer mais uma vez que o Parlamento, o Senado Federal, nós temos políticos sérios em Brasília, assim como existiam juízes sérios em Berlim, também estamos aqui. E eu queria também fazer um apelo a todos os professores, principalmente das escolas públicas. Como o governo tinha incentivado a filmar os professores, isso afetando a liberdade de cátedra, filme suas escolas sucateadas, sem biblioteca, sem quadra esportiva, sem laboratório de ciência. Como que eu vou falar qual o tratamento que se dá a um professor se um piso salarial de um professor é de R$2.000 e poucos? Que tratamento que nós estamos dando para a saúde pública? Então, eu fico aqui o meu apelo e, mais uma vez, o meu agradecimento ao doutor Pedro, à doutora Jurema, que muito dignifico, e parabéns a todos os cientistas, toda a academia, todas as universidades públicas e institutos federais. Muito obrigado pela paciência, senhor.